Olá, boa noite a todos os meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais esta live. E hoje eu vou falar de um símbolo espiritual, um portal energético e divino, o cubo de Metatron. E quando você se conecta a ele, a sua vida muda. Ele é o chamariz, é o símbolo espiritual que te chama para um novo caminho de ascensão. Então sejam todos muito bem-vindos, boa noite a essa live. Quero todo mundo curtindo, hein? Vamos ver se hoje a gente bate a marca das 50 curtidas aqui. Quero ver aí o pessoal que assiste curtindo, quero ver os comentários. Hoje eu vou falar de um dos símbolos mais importantes, uma das energias mais importantes do trabalho, tanto da minha vida como da mesa cristalina metatrônica. E para quem estiver assistindo essa live depois gravada, ou para quem estiver chegando até mim pela primeira vez, depois eu falo um pouquinho sobre a mesa cristalina metatrônica, até porque a energia do cubo do Metatron, ela está fundamentada na mesa cristalina metatrônica. Agradeço, né, a Carlinha que pediu para que eu fizesse uma live falando realmente sobre a energia, o significado, resgatando o verdadeiro conhecimento sobre o cubo de Metatron, porque indiscutivelmente esse é um dos símbolos que mais tem sido utilizado por aí. Talvez para qualquer pessoa, quando começa a ser conectado ao chamado, ao caminho do despertar, da evolução, da consciência, a pessoa chega ao cubo de Metatron. Hoje em dia, ele está sendo utilizado das mais diversas formas, desde belos colares, que por sinal tenho da Flor da Vida, não tenho do cubo de Metatron, senão teria colocado aqui. Também só me lembrei desse colar agora, senão até que teria colocado da Flor da Vida. Como tem sido usado em várias meditações, em vários processos espirituais. E o interessante é que as pessoas não conhecem a profundidade da energia que ela está se conectando, o potencial real desse portal energético e divino. E, lógico, existem pessoas que sempre utilizam todos os símbolos, todas as conexões do maior nível de ascensão. Algo como o cubo de Metatron, que literalmente é um conector à energia do arcanjo Metatron para caminhos aí, né, de materialização de desejos totalmente fúteis e muitas vezes não dentro do processo real da evolução e da ascensão. Mas mesmo assim, para quem tenta utilizar essa energia divina para um bem egóico que fará bem para essa pessoa e talvez faça mal para outras, essa pessoa não consegue atingir e ativar a energia desse portal energético dessa forma. Por quê? Porque o cubo de Metatron é um processo, é uma conexão, é uma ativação de energias extremamente divinas. E por mais que a pessoa esteja tentando utilizar essa energia do cubo de Metatron para um benefício egóico, o cubo de Metatron e a ativação da energia que é feita por ela levará esta pessoa para o caminho da ascensão. Então vale muito a pena você entender mais do que a simbologia, mais do que ele representa, entender realmente qual é
essa energia divina que nós nos conectamos aqui no cubo de Metatron, quando nos conectamos ou ativamos a energia do cubo de Metatron. Um especial boa noite para o pessoal de Portugal. Li aqui a mensagem que vocês vão assistir amanhã porque é demasiado tarde em Portugal, eu entendo isso. Confesso que realmente hoje eu tinha que fazer essa live neste horário, tá? Inclusive foi assim apertadíssimo para que eu conseguisse entrar aqui, vocês não têm ideia. Passei o dia inteiro trabalhando os processos do curso da mesa cristalina metatrônica, que já está aí, né, pessoal? Dia 8 de julho começa o curso, né? Então, estava gravando, passei o dia inteiro gravando a partes do gravado, trabalhando esse processo para que o curso saia totalmente perfeito, tá? Então, foi assim, super corrido, por isso esse horário das 20 horas no Brasil, e meu Deus do céu, meia-noite aí para vocês, né? 24 horas. Então, Kátia, muito obrigado por estar aqui. Pessoal de Portugal, eu entendo e eu prometo também que desta vez eu vou deixar a live aberta. Os cortes que eu quero fazer no YouTube eu vou fazer depois, tá bom? Vou deixar aqui aberta para vocês, porque eu sei que esse assunto é um assunto importante para todo mundo. Não só para quem é formado na mesa cristalina metatrônica, mas para todas as pessoas que buscam a evolução e a ascensão. Então, pessoal que está aqui, posso fazer essa live como se fosse realmente uma aula, falando mais profundamente sobre o significado, a energia, todo esse processo, mostrando para vocês imagens. Posso fazer igual uma aula mesmo? Me dá aqui um ok, se tudo bem, que eu acho que vai ser mais didático. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda o que é o símbolo, a geometria sagrada desse cubo, para depois a gente explicar todo esse processo espiritual e energético, tá? Então, para que vocês compreendam o porquê do cubo de Metatron ser esse portal divino, eu gostaria de explicar para vocês um pouquinho sobre a geometria sagrada. Ah, então Sandro tá gostando, né? Então, vou até depois fazer essa live, essa aula obrigatória no curso da mesa cristalina. O que vocês acham? Salvar essa live aqui para o curso agora de julho e para todo mundo que fizer o curso gravado depois. O que vocês acham? Acho que eu vou fazer isso. Então, pessoal, como é aula, vocês sabem que eu vou entrar aqui, eu vou mexer nas imagens, tá? Então, fiquem aí tranquilos nisso. Vocês já sabem que pode ser que tenha aí, como é que é? Defeitos técnicos, né? Eu fiz como vídeo, tá? Então, vou colocar aqui, fiz mesmo, tá? Vamos ver como é que vai aparecer aqui, a imagem é capaz de aparecer pequenininho. Olha lá, agora apareceu grande, antes apareceu pequenininho, agora apareceu grande demais. Então, vamos lá, eu vou parar este vídeo, opa! Eu vou por aqui. E vou parar assim, vou falar um pouquinho. Enquanto eu falo, vocês têm tempo aí de ler o que eu escrevi, tá? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o cubo de Metatron, tá? Então, o que é o cubo de Metatron? Geometricamente falando, ele consiste nesses 13 círculos, tá? Se vocês olharem aqui em vermelho, são 13 círculos, um central, 6 círculos ao redor dele e mais 6 círculos colocados nas pontas. Colocados nas pontas do que, gente? Desse padrão que é feito, né? Esse padrão das linhas que são passadas pelos radicais, ou seja, pelos centros desses círculos, tá? Então, nós temos os 6 círculos que são iguais, são colocados ali ao centro, ao redor desse círculo do meio, tá? Aí são conectados os centros de cada um desses círculos e são feitas linhas retas. E da junção dessas linhas retas dão os 6 círculos da ponta, tá? Então, em cada um desses centros, tá, desses círculos está passando as linhas, elas são conectadas entre elas e isso forma um padrão geométrico, tá?
Esse padrão geométrico é um padrão geométrico perfeito, tá? Ele literalmente tem todos os processos, tem todos os processos perfeitos geométricos. Então, por exemplo, no centro, tá? Quando se liga esses círculos que são conectados por essas linhas, nós temos as 39 linhas, as 39 retas que formam esse padrão. Os círculos, pessoal, tá? Essa energia circular, ela representa o feminino. A criação da vida, ela só acontece através da junção da energia do masculino e do feminino, tá? Então, vou aparecer aqui um pouquinho para vocês. Então, vocês sabem, isso é a natureza, né? Só existe a vida só é criada quando nós juntamos o masculino e o feminino. No cubo de Metatron, os círculos representam o feminino. As linhas retas representam o masculino. Então, a primeira ideia básica do cubo de Metatron é literalmente a união. Opa, tenho que parar aqui o vídeo, senão ele vai passando. É a união do masculino com o feminino para gerar a vida. Vou voltar aqui um pouquinho na primeira imagem. Não, vou deixar aqui. Quando nós pegamos o cubo de Metatron, nós trabalhamos a polaridade do masculino e do feminino, que são o fundamento de todo o universo. Para tudo que existe no universo, mesmo que nós pensemos sobre a criação dos planetas, das estrelas, das galáxias, de tudo que existe no universo, para que algo seja criado, precisa da união sagrada dessas duas frequências, né? Do masculino com o feminino. Por isso que nós falamos que toda a vida é baseada no quê? Na dualidade. Quando nós falamos a dualidade essencial é literalmente essa união do masculino e do feminino. O que é o masculino? O que é o feminino? O masculino é literalmente a ação, a matéria, a concretização, a energia que manifesta. Tudo que você imagina de manifestação, de ação, de realidade, é essa energia que vem do essencial masculino. O essencial feminino é o que gera a vida, que vai fazer a ação. É o lado sensível, sensitivo, intuitivo, perceptivo. É numa percepção, numa análise mais profunda, a forma como a ação, a matéria manifesta masculina se relaciona com o meio externo, com as outras manifestações. Por isso que nós temos sempre a união do masculino e do feminino. Não existe a matéria sem a conexão, o convívio, a vivência dessa matéria na realidade. Então, essencialmente, nós temos que ter o quê? Trabalhados, evoluídos e equilibrados o nosso masculino, o nosso feminino. O equilíbrio dessas duas energias é o divino. É literalmente o equilíbrio perfeito. E a junção e a união com a mesma intensidade dessas duas energias, nós temos a criação do próprio universo. No cubo de Metatron, tá? Existem as formas geométricas que eu vou explicar para vocês. Entendam que tudo que existe na vida tem essa energia do masculino e do feminino. Tudo que vem da vida vem da semente da vida.
Quando nós falamos da semente da vida, da manifestação de algo, da manifestação da vida, da manifestação da realidade, nós nos remetemos ao conceito da flor da vida. A flor da vida, ó, vou pôr aqui a imagem para vocês, né? Vai passar aqui, vou pôr aqui um pouquinho mais. Deixa eu pôr aqui. Deixe-me. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Ok, senão não passa. A flor da vida, aqui, ó. Como eu falei para vocês, defeitos técnicos. Pronto. A flor da vida é literalmente esta imagem que nós temos. Está aqui, ó, está sobreposta ao cubo de metátrons, né? Vocês estão vendo aqui que nós colocamos toda a flor da vida aqui. O cubo de metatron, ele literalmente é o processo de criação da vida. Então, nós colocamos essa energia na flor da vida, que é uma figura geométrica que tem 19 círculos com o mesmo diâmetro. Os círculos, eles são sobrepostos, né, naquela simetria hexagonal e criam o padrão das flores, as flores de 6 pétalas. Elas são entrelaçadas uma na outra e tudo está contido dentro de 2 círculos maiores. A flor da vida, ela literalmente foi descrita nos conceitos mais antigos. Ela traz todos os conceitos de sabedoria do universo. Não sei se vocês assistiram às minhas lives, né, que estavam falando sobre Atlântida. Eu falei, né, sobre o arcanjo de Metatron. Ali, acho que em Atlântida a gente fala muito sobre isso. Mas a flor da vida, ela literalmente é uma forma que foi desenvolvida para se passar conceitos sobre os segredos do universo, os segredos da vida. Para vocês terem uma ideia, a criação da flor da vida não é algo que existe apenas no nosso planeta. Ele literalmente existe. Esse símbolo da flor da vida é utilizado em todo o universo. Nós temos esse conceito da flor da vida como a demonstração de que tudo está contido em tudo, que tudo que existe no universo é igual, é simétrico, é equivalente e que tudo que existe é interligado e faz parte do todo, da grande consciência divina, vamos dizer assim. Esse conceito, essa demonstração, essa chave para despertar a consciência das pessoas, para causar algo nas sinapses neuronais, nos processos conceituais da pessoa, é literalmente isso, um símbolo. Ele é utilizado para isso, tá? Um símbolo vem e dispara novos conceitos, novos pensamentos, novas sinapses neuronais, sem a pessoa se dar conta. É para ativar o processo de desenvolvimento da consciência mesmo. Todos os símbolos sagrados da geometria sagrada, eles têm esse fundamento. E a flor da vida tem este fundamento. E a flor da vida, ela já era utilizada em Atlântida. E já é utilizada há milhares de anos nos grandes ensinamentos, nos grandes processos iniciáticos por todo o universo, por ser uma chave que realmente ativa esse despertar, essa nova percepção, uma forma inconsciente da pessoa se conectar com o todo,
com os conceitos muito mais amplos e muito maiores sobre o universo em si, sobre a vida, sobre si mesmo. Tá? Então, isto é a flor da vida. E nós estamos utilizando este símbolo divino, esta chave de expansão da consciência sobreposta, tá, ao cubo de Metatron, para a gente entender um pouco mais sobre esta simbologia. Então, vou parar aqui o vídeo. Agora que vocês entenderam que é a flor da vida, eu vou explicar para vocês. Ah, detalhe, tá? As pessoas acreditam que a flor da vida, a primeira vez que ela foi usada foi no Egito. Mas vamos dizer aqui, se você não assistiu a minha live sobre Atlântida, assista, tá? Porque o Egito era um dos polos de Atlântida, tá? E ele literalmente, a flor da vida foi encontrada no templo de Osíris em Abidos, se eu não me engano é isso, né? E depois foi encontrada em Israel também, se eu não me engano, em Masada. Depois foi encontrada no Monte Sinai. Depois foi encontrada no Japão, na China, na Índia. Foi encontrada na Espanha, na Irlanda, na Turquia, na Inglaterra. Tem também encontraram a flor da vida no Tibete, na Grécia. Começaram a encontrar a flor da vida aí basicamente em todos os templos iniciáticos que existem no nosso planeta. Isso, né, por ser algo que é utilizado em todos esses locais sagrados que literalmente não tinham conexão física normal naquele período, isso mostra para vocês a prova, para mim, a prova real de que realmente esse conceito foi trazido por outros seres, e são os seres de Atlântida, né? Somos nós Atlantes aí que trouxemos isso. Então, a flor da vida, ela nasceu da estrutura geométrica do que nós chamamos a semente da vida. Lembra aquele videozinho? Ó, vou colocar aqui de novo, vocês vão ter que me aguentar pondo as imagens, mas é que eu quero que vocês entendam. Então, esse videozinho, vamos ver como é que ele vai aparecer aqui, ó. De novo, pequenininho. Vamos lá, vou parar ele. Vou colocar ele pequenininho e vou colocar aqui para vocês entenderem. Vamos lá. Aqui começa a flor da vida, que nasce da semente da vida, que é a existência do Gênese. E da flor da vida é ativada a criação. Na flor da vida é ativado a manifestação do cubo de Metatron, né? Então aqui, ó, essa daqui é a flor da vida. Dentro da flor da vida existe realmente esse processo de criação, que é a energia do cubo de Metatron, tá? Eu quis fazer esse videozinho aqui para vocês entenderem isso. Tudo que existe no mundo, tá? Tudo que existe na flor da vida, no nosso universo manifesto, tem a energia do que nós chamamos de geometria sagrada, ou seja, vou colocar outro vídeo. O que foi chamado, de novo, lá, o que foi chamado de sólidos platônicos. Então, deixa eu abrir aqui. É ruim que cada coisa tem o seu tamanho, mas não tem problema. Eu acho que eu pus aqui assim, né? Então, o que são os sólidos platônicos, Liliane? São as geometrias perfeitas que existem dentro do cubo de Metatron. A primeira, né, imagem, o primeiro sólido que nós encontramos é o tetraedro, tá? Então, nós encontramos internamente no cubo de Metatron. O tetraedro, ele literalmente é a manifestação mais simples na fisicalidade. Quando nós analisamos o cubo de Metatron e nós entendemos que ele tem sólidos específicos e perfeitos, nós temos que entender que estes sólidos, eles falam sobre os níveis de consciência. Então, vou aparecer aqui pequenininha para vocês.
né? Não, eu vou deixar a imagem aqui pequena, vou aparecer eu aqui. Quando nós analisamos o cubo de Metatron e a flor da vida, nós entendemos o processo da criação. Só que o cubo de Metatron, ele não fala só da criação da vida. Ele fala dos estágios da consciência. E literalmente nós temos um processo de evolução. Por que cubo de Metatron? Porque dizem que Metatron passou essa informação. Liliane, é verdade? É verdade. Esse conceito, esse conhecimento e essa chave evolucional do cubo de Metatron foi realmente transmitida pelo arcanjo Metatron. Não sei se todo mundo que está aqui, mas acredito que todo mundo que está aqui assistiu a minha live que fala do arcanjo Metatron. Não assistiram? Tem gente aqui que está nova pela primeira vez, vendo a primeira live, mas assistam, tá? Para quem não assistiu, depois nem que vocês deixem, tá? Deixa a minha live tocando, não precisa ficar vendo vídeo. Fica ouvindo o conteúdo enquanto você está fazendo outras coisas, tá? Aliás, isso é uma dica de ouro. Coloca, Liliane, eu não tenho tempo para assistir um vídeo tão grande. Coloca aqui, vai fazer outras coisas e fica ouvindo, como se fosse uma música, mas vai absorvendo esse conhecimento que é importantíssimo para a gente, tá? Se você estiver prestando atenção no que eu estou falando, você está prestando atenção no conhecimento, na sabedoria que eu passo ali para você, tá? Então, ali na live do Arcanjo Metatron, eu falo realmente que o Arcanjo Metatron é um ser divino. Eu também conto na live que o arcanjo Metatron, ele é diferente. Os arcanjos, aí vão falar assim, mas é no conceito cristão, é no conceito da Gênesis. Gente, é no conceito da espiritualidade, da vida. Isso aqui não tem dogmas, tá? Não tem religião. Quem me conhece sabe que eu sou espiritualista. Se vocês olharem aqui no meu espaço, vocês vão ver vários arquétipos da mesma energia essencial. Do masculino, olha lá até o dragão, o mago Merlin, e do feminino, olha lá, Kuan-Yin, Nossa Senhora Aparecida. Eu sempre vou trabalhar com estas energias, a união do masculino e do feminino, tá? Indiferente do conceito, do nome, não é religioso, tá? Nada do que eu falo aqui no meu canal é religioso, é espiritualista, tá? É conceito puro espiritual. O arcanjo Metatron, ele é realmente um ser que evoluiu. Os arcanjos, normalmente, eles foram criados, tá? Então, vou falar de um conceito bem espiritualista mesmo. Os arcanjos, eles são criados diretamente da consciência una, né? Da consciência suprema. Na subdivisão, entre essa subdivisão, criou seres que ficaram naquele nível de consciência, que é o primeiro nível de consciência abaixo da consciência suprema, que são os arcanjos, tá? Eles ficaram ali naquela subdivisão, eles são realmente o próximo passo para baixo, né, da consciência divina. Então, os arcanjos são essa subdivisão da energia do eu superior. Já Metatron vem de baixo. Ele veio passando por todos os processos evolucionais e ele atingiu, ele chegou ali àquele nível, ele ganhou. Então, por isso que o arcanjo Metatron, ele tem o conhecimento de tudo do mundo dos homens e ganhou de Deus, né, que se fala, ganhou da consciência suprema, todo o conhecimento do universo, do espiritual. Tá? Então, o cubo de Metatron traz para a gente a possibilidade de nós nos conectarmos a esta abundância de conhecimento, de sabedoria. A consciência de tudo que existe no universo e é divino e a consciência de tudo que existe na matéria e no processo de evolução. Por isso que dentro do cubo de Metatron
foi encontrado, foi visualizado por Platão, que na verdade aprendeu isso lá no Egito, tá? Então vamos combinar que toda a história de Atlântida, como eu falei em Atlântida, foi ouvida, contada para Platão pelos sacerdotes egípcios, que ele fez um processo iniciático muito grande no Egito, tá? Ele não só visitou o Egito, ele passou por processos iniciáticos, ele estudou o sacerdócio, tá? Ele literalmente era uma alma que precisava trazer de volta para todo o mundo os conceitos antigos e esquecidos, perdidos, que estavam escondidos no Egito e iam cair totalmente no esquecimento. Quando o Egito perdeu a sua magnitude, né, foi submetido a Roma, aquilo foi sendo cada vez mais esquecido. E indiscutivelmente não existiam pessoas que tinham capacidade de entender mais os conceitos que estavam no Egito. E esses conceitos que estavam no Egito não foram os egípcios que descobriram, foram deixados pelos atlantes para despertar a consciência das pessoas e para isso ser trazido, tá? Então entendam isso, unindo todas as lives que eu fiz sobre isso para vocês entenderem o conceito total, tá? E aí o que acontece? Platão descobriu, ou seja, recebeu este conceito no Egito, aprendeu no Egito sobre os sólidos que existiam dentro do cubo de Metatron. O conceito do cubo de Metatron, da flor da vida, tudo isso chegou para Platão nos aprendizados que ele teve no Egito. Só que ele trouxe esse conceito para a humanidade, para a luz. Então ele foi essencial no processo de relembrar e despertar do nosso planeta, inclusive de nós agora, porque se não fossem os conceitos que ele está trazendo, talvez a gente não teria chegado de outra forma. Então os conceitos trazidos por Platão, tá, foram fundamentais. O processo dele foi determinado e divino para ele fazer exatamente isso, tá? Então entendam isso. Dentro do cubo de Metatron existem todos esses sólidos que eu vou explicar para vocês. Estes sólidos, eles têm uma sequência de evolução. Evolução do quê? Da quantidade de lados. E lados perfeitos, né? Onde todos os lados são simétricos, são idênticos. É a representação e detalhe, é a manifestação da consciência mesmo. Tá, então o tetraedro é a consciência básica, tá? São os animais, as plantas, os seres humanos, nestes corpos que nós temos hoje, quando nós passamos pelo processo do decréscimo, que eu explico lá na live, tá? Então, literalmente, o tetraedro é a manifestação física, a geometria básica, o tipo de formação do corpo físico. E quando você entende formação e formatação do corpo físico, compreenda que é o tipo de cérebro, de tamanho de cérebro, de capacidade cerebral que aquele corpo tem. No caso das plantas, elas também estão se manifestando no tetraedro, muito R, vou falar aqui, mas elas têm um outro processo. Elas têm a energia muito forte do feminino também, porque elas têm esse processo de altíssima reprodução. Então, elas estão fisicamente na manifestação tetraédrica, mas não quer dizer que necessariamente espiritualmente elas estão nesse mesmo nível, tá? Por isso que até temos os golfinhos que têm os sirianos que vêm nesse corpo. Isso aí fica para um outro processo, para um outro entendimento. Mas, em via de regra, vou voltar aqui. O primeiro nível, que é o nível das pessoas, inclusive que estão vivendo normais antes de passarem pelo trabalho e a ativação da nova aura, das novas auras, pelo um atendimento da mesa cristalina metatrônica
ou até mesmo pela sua formação no curso da mesa cristalina metatrônica, as pessoas estão nesta energia, na consciência básica, o sólido do tetraedro. Sempre os sólidos vão estar internamente ao cubo de metátron, tá bom? O próximo sólido, o próximo nível de consciência é o hexaedro. Pessoas que estão melhorzinhas, mais evoluídas, têm mais consciência dentro da normalidade da vida e que ainda não tiveram o despertar para ativar as suas auras octaédricas, estarão no nível do hexaedro. Tá? Então, por mais espiritualizada, consciente, evoluída que a pessoa, vou voltar aqui, eu grandona, o hexaedro pequenininho, por mais espiritualizada, consciente, até evoluída que você pense, está a pessoa neste corpo físico no aqui e agora, até ela ter a ativação da aura octaédrica, ela vai se manifestar nessa consciência, nessa energia. São seres vivos com mais evolução, mas que ainda não tiveram o despertar, que eles não precisam mais estar aqui nesta consciência, não precisam mais encarnar no corpo físico, elas precisam ter uma mudança, uma evolução que elas não precisam mais manifestar-se aonde? Na terceira dimensão. E como eu faço isso, Liliane? Somente através da ativação, da elevação da sua frequência e da sua energia. Como, Liliane? Só ativando as suas auras, octaédrica e mercábica. Tá? Então, tem pessoas que fazem os trabalhos, fazem muitas meditações para ativar o cubo de metátron. Elas ativam a aura octaédrica, Liliane? Não, elas se preparam, ficam nessa frequência, mas elas vão precisar passar pela manifestação, a criação desta aura pela mesa cristalina metatrônica. Não tem jeito, né? Então, já vem bastante tempo aí, né? Já faz alguns meses que eu venho falando a verdade para todo mundo, né? Por mais que se faça as meditações, as ativações, você fica na frequência sutil, mas a cristalização da aura octaédrica só vai acontecer com um atendimento da mesa cristalina metatrônica ou se a pessoa fizer a formação do curso da mesa metatrônica, mesmo que ela só vá trabalhar a si mesma e sua família. Né? Não vai ser terapeuta, não vou atender, não tem problema, porque é só a mesa cristalina metatrônica que materializa. Por quê? Porque a aura octaédrica é a aura que vem para o próximo passo, aonde você tem uma frequência vibracional que vai despertando em você a evolução da sua consciência, para que você ative um nível de consciência muito expandido e você consiga se libertar dos processos da matéria. Durante a sua vida, você vai passar por inúmeros processos para disparar em você o quê? O crescimento, a evolução, a libertação dos bloqueios, das memórias, de tudo que te faz não ter a fluidez, o domínio da matéria na terceira dimensão. É assim que eu consigo me libertar da necessidade de encarnar em corpos na terceira dimensão. Quando eu consigo libertar o que, Liliane? O poder natural da sua alma. E esse poder, essa capacidade de criar, de fazer, de ser, de transformar, isso é natural, intrínseco das nossas almas. Mas nós não nos lembramos disso, quer dizer, eu já me lembro bem, muitos que estão aqui lembram, né? Mas eu falando agora com as pessoas, nós não nos lembramos disso por causa das encarnações que nós estamos passando.
por todo esse processo desde a queda de Atlântida. Então, indiscutivelmente, as pessoas têm milhares de limitações físicas, na vida física, de toda forma, porque as pessoas não têm noção do poder de manifestação que elas têm. Inclusive, o grande despertar, o grande processo de ascensão planetária agora é para que as pessoas voltem a ter essa consciência de que você é dono da sua vida, da sua realidade. Você tem o poder de materializar aquilo que você quer. Só que aí as pessoas falam assim, então eu quero ficar milionário, então eu quero $1 milhão, então eu quero ganhar na Mega Sena. Aí, meu bem, a gente não vai falar de materializar isso, a gente vai falar que você precisa evoluir muito. Porque enquanto você precisar disso, para você achar que você evoluiu e transcendeu, você precisa aprender muito sobre si mesmo e sobre espiritualidade básica. Porque a vida não é só realização material. A vida é autorrealização, autoconsciência e transformação. Então, indiferente se você tiver 1 milhão, ganha. Porque essa coisa de ganhar na Mega Sena, eu não vou nem entrar no mérito. Tá? Porque eu acho assim um verdadeiro absurdo alguém acreditar nisso e basear a sua vida, sua espiritualidade, né, ou materialização de alguma coisa espiritual no ganhar a Mega Sena. Tá? Então não vou nem entrar nesse mérito. Mas enquanto você tiver as limitações na sua vida física, na matéria, você tiver necessidade, você tiver necessidades físicas ou necessidade do físico de alguma coisa, você ainda precisa libertar os seus potenciais. Ou seja, se autoconhecer, se desenvolver, perceber quais são os seus bloqueios, transformá-los, soltá-los, curá-los, libertá-los, para que você possa ser feliz, realizado, pleno na sua vida, tá? Então não é que você não precisa ter dinheiro para ser feliz. É você ter uma vida realizada, uma vida fluida, uma vida que as coisas acontecem, que você fala, vou fazer isso, e você consegue materializar você fazer aquilo. E lógico, se for para algo essencial a pessoa ter dinheiro, que assim seja. Não é errado, tá? Não é errado, não. Mas o depender ou falar que eu evoluir, eu só vou conseguir atingir a materialização na 5ª dimensão quando eu conseguir ganhar $1 milhão, $1 milhão de uma vez ou ganhar na Mega Sena, também é um conceito bem errado, tá? Então eu quero deixar isso claro. Enquanto a pessoa não saca que ela precisa entrar nessa nova frequência e materializar, ela começa a entrar na frequência evolucional, mas ela precisa materializar a sua energia espiritual e física no próximo passo do hexaedro, que é o quê? Vamos lá, enquanto eu abro aqui. O próximo sólido platônico, o octaedro, que é a aura octaédrica. Tem os 8 lados, mas as diagonais, quando se se atravessam, formam a aura octaédrica. Expandindo a estrela do centro, vocês chegam à estrela maior do cubo de Metatron. O ponto-chave de evolução, aonde a pessoa transcende a visão egóica, transcende a visão material, transcende a visão limitada, sai literalmente da dormência, da inconsciência, da retração da sua consciência, é quando ela ativa essa frequência, que é outro sólido platônico, que é o octaedro. O octaedro, embora sejam, né, os 8 lados, ele é totalmente tridimensional. Mas a manifestação energética é a grande
aura octaédrica. Gente, vocês lembram da estrela de Davi? Alguém conhece a estrela de Davi? A estrela de... Ai, tô fazendo errado, vamos lá. Vou fazer certinho aqui. A estrela de Davi não é a chave do conhecimento? Não é a chave da sabedoria? Não é? Vocês já ouviram essa história? Conhecem o significado da estrela de Davi? Pois é. A estrela de Davi não é uma estrela octaédrica, uma aura octaédrica? Não é uma mesma energia igual ao cubo de Metatron? As pontas do cubo de Metatron, né? Não sei se vocês enxergam as 6 pontas. Não são 6 pontas. Porque vocês estão vendo em 2 dimensões, é um desenho chapado. Existe 6 pontas laterais, uma ponta na frente, uma ponta atrás. São 8 pontas. Tá? Então, é literalmente a energia divina. Quando vocês chegam à numerologia do 8, os 8 lados, o número 8. O número 8 é a justiça divina. É onde eu materializo tudo que eu venho semeando. É a colheita. O número 8, virado de lado, é o infinito. Não é? O 8, virado de lado, é o 8. O 8 é a chave. O octaedro é a chave. Quando a pessoa começa a vivenciar essa energia, ela transcende a 3ª dimensão e ela está preparada para se manifestar na 5ª dimensão. É um outro nível de frequência, de energia. Ela sai da limitação da 3D para viver a vida nessa percepção de 5 dimensões. Tá? Então você não tem só altura, largura e profundidade. Você tem mais 2 percepções e manifestações na realidade. Isso é a 5ª dimensão. Se nós temos 5 sentidos tradicionais, na 5ª dimensão nós temos o quê? 11, 12, 13 sentidos naturais. Por isso que é natural uma pessoa normal, que não é terapeuta, que nem busca muita espiritualidade, a pessoa chegar até o cubo de Metatron, chegar até a mesa cristalina metatrônica, chegar ao arcanjo Metatron, passar pelo atendimento da mesa cristalina metatrônica, ativar suas auras e se transformar. Metatron traz para nós o caminho da evolução, da consciência. E como eu estava falando para vocês até agora, qual é o chamado do momento em que nós estamos vivendo? Qual é o chamado do próprio cubo de Metatron? Falei no começo da live. É o chamado para um caminho de evolução, de ascensão. É essa energia que nós começamos a viver conscientemente e mais rapidamente. Vamos usar até um termo científico em saltos quânticos, através do momento em que a pessoa ativa a vivência nesta frequência do octaedro. Então, vou continuar o processo evolucional que vai explicar muito para muito metatrônico. Olá! Qual é o próximo sólido platônico? O dodecaedro. Só quem é formado na mesa cristalina metatrônica é que sabe. Depois de pelo menos 6 meses formado terapeuta da mesa cristalina metatrônica. Por que, Liliane, formado como terapeuta? Porque tem a aura de terapeuta ativada por mim no curso. A aura de terapeuta obriga ao metatrônico
a passar pelo quê? Por muitos processos. Querendo ou não querendo, trabalhando com mesa ou não trabalhando. Não é metatrônicos que estão aqui, eu acho que basicamente quase todo mundo aqui que eu vejo no ao vivo, pelo menos no chat, é metatrônico, não é? Então fala aí para mim, fala aqui. Se a mesa cristalina metatrônica, ser terapeuta da mesa cristalina metatrônica não te obriga a passar por transformações e mudanças, não é verdade? Por isso que a partir de 6 meses depois de formado na mesa cristalina metatrônica, e detalhe, estar se trabalhando ou estar passando por atendimento de mesa com algum outro terapeuta, aí tudo bem, não tem problema. Tá? Mas tem que estar passando pelo atendimento da mesa cristalina metatrônica e ser terapeuta, ser formado na mesa cristalina metatrônica. É que a pessoa está preparada para o próximo nível. O próximo nível evolucional, o dodecaédrico. A aura dodecaédrica fez sentido para vocês, queridos? E quando nós vivemos a evolução e sai do octaedro para o nível dodecaédrico, aí, gente, não é 50% a mais. É 50 vezes mais. Muda-se totalmente. Por quê? 12 lados. É isso que é um dodecaedro. 12 pontas. Cada ponta te traz um nível de expansão da sua energia e de absorção e de sintetização daquela informação externa. Para a pessoa estar vivendo no dodecaedro, na aura dodecaédrica, por exemplo, para a pessoa estar vivendo nesse nível de consciência, ela tem literalmente que já ter se transformado, evoluído, crescido muito. Por isso, agora vocês vão entender, por isso que ser um terapeuta da mesa cristalina metatrônica não quer dizer que a pessoa precisa atender outras pessoas. Por isso que muitas pessoas que fazem e farão o curso da mesa cristalina metatrônica vão trabalhar exclusivamente a si mesmo, a sua família. Por quê? Porque esse compromisso é um compromisso de evolução. Por isso que a mesa cristalina metatrônica é uma ferramenta tão forte de ascensão. Transformação, sim. Cura, sim. Realização, sim. Vocês vão entender agora, lá no final dessa live, porque há coisas que se realizam rápido, outras não. Vocês vão entender que eu vou falar da energia do cubo de Metatron, aí vai fazer sentido para vocês. Mas principalmente uma energia de ascensão, uma ferramenta de ascensão. Mas a pessoa, para poder vibrar nisso, ela precisa ter passado por todos os processos, não só aqui, em todas as vidas dela. Já veio preparada lá de Atlântida. Por isso que é um chamado. Porque chama, você fala, oh, lembrou? Você é muito mais do que isso. E detalhe, você pode fazer muito mais pelo nosso planeta. É o momento de você curar a si mesmo e curar o nosso mundo, fazer o nosso planeta, o nosso mundo um lugar melhor. E você pode. Mas você só pode fazendo o quê? Se trabalhando, evoluindo, se lembrando quem você é. E detalhe, voltando ao seu processo de evolução. Volta a ser uma pessoa focada na sua evolução do espírito. Volta a lembrar quem você é. E isso é o chamado da metatrônica, que é o chamado de Atlântida, que é o chamado do arcanjo Metatron. E para quem está assistindo pela primeira vez esse vídeo, porque vai ficar gravado e não faz sentido, vai ter que assistir minhas lives, né? Do arcanjo Metatron, principalmente de Atlântida, né, pessoal? E lógico, depois esse é o seu chamado, que é da mesa cristalina metatrônica, para a pessoa entender isso. Agora, vocês vão entender tudo conectado, o que eu venho falando. Então, o que acontece? Por isso que o terapeuta pode viver nessa frequência. E por isso que daqui para frente não tem jeito. Você vai ter uma visão espiritual. Muda a consciência. Em que sentido, Liliane? Você para de ver só
pela vida física. Assim, ó, você para de ver só pela Liliane e você começa a ver a vida e tudo que acontece pela alma que habita hoje o corpo da Liliane, mas que é muito mais do que isso, tá? Isso é literalmente essa energia do dodecaedro. Mas olha que interessante. O processo de evolução, os níveis de consciência são contínuos, são crescentes. E você pode falar assim, mas Liliane, alguém pode fazer isso antes de estar preparado? Gente, preparado você pode sentir que você não está, mas se seu eu superior te chamou para fazer isso, acredita e confia. Tá? Porque ele sabe mais do que você mesmo. Você não se conhece, não confia em si mesmo. Ele sabe muito mais que você. E ele te deu esse chamado, te falou, faz isso que é importante para você agora, porque literalmente é outro salto, é outro despertar. Porque a gente tem níveis de despertar. Passamos por vários despertares na nossa vida. Tá? E quanto mais a gente vai evoluindo, mais a gente vai passando por novos despertares. Para quê? Para a gente continuar no caminho da evolução. E o caminho da evolução é contínuo. Vai chegar onde, Liliane? Na consciência divina. A gente vai continuar evoluindo até chegar lá, até o momento em que você transcende a sua limitação de eu pessoal e você se dissolve no todo e você vira o todo. Essa é a grande volta, né? O grande caminho. E uma vez, uma pessoa perguntou assim para mim, mas Liliane, se eu me dissolver no todo, eu paro de existir? Não. Aí eu lembrei do meu marido falando, não, querido gafanhoto. Não, você não para de existir. Você para de existir com a ideia local, a ideia egóica, separada. O dia que você transcende a separação, você começa a existir em tudo, em todas as formas. Você transforma-se no eu superior, você, né, se une ao eu superior e, consequentemente, você se transforma em todas as manifestações da vida. Olha que incrível! Né? Então, entenda que realmente vale a pena esse processo. E depois que você passa por todas essas transformações, evoluções desse nível dodecaédrico, nós temos um próximo passo no nosso caminho. Um outro sólido platônico, o icosaedro. Por isso, terapeutas ou pessoas formadas no curso da mesa cristalina metatrônica, terapeutas da mesa cristalina metatrônica, pelo menos 2 anos após a ativação da aura dodecaédrica, podem dar o próximo passo, que é a ativação da aura icosaédrica. Liliane, quem faz isso? Só eu, gente. Só eu faço as ativações. E só quem faz comigo essas ativações, só quem faz comigo os meus cursos, os cursos da mesa cristalina metatrônica, as minhas imersões, os meus workshops, é que entende. Fala, agora eu entendi. Porque só você faz, tá? E se você ainda não entendeu, você não me conhece, assista a live de Atlântida, que aí você vai entender exatamente quem eu sou, né? Então, só eu faço mesmo. E não sou só eu, né? Literalmente, o arcanjo Metatron está comigo o tempo inteiro. A chave da mesa cristalina metatrônica, vocês já sacaram, gente? É o cubo de Metatron. Nós temos na mesa cristalina metatrônica a aura octaédrica, não temos? No centro. Só que a aura octaédrica ali também está representando, também ativa o cubo de Metatron. E o que nós temos em volta da aura octaédrica, no centro da mesa cristalina metatrônica? A flor da vida, a aura mercábica. É a chave, a união de todo o potencial de manifestação da vida, da realidade, criado. Terapeuta metatrônico,
Entendeu agora porque quando a gente vai fazer os trabalhos das mesas, a gente ativa as nossas auras, ativando a aura mercábica, o cubo de Metatron e a flor da vida no chakra cardíaco? Fez sentido para vocês agora? Tá fazendo? Fala para mim aqui na live, né? Se você estiver falando, fazendo gravado, depois fala para mim, fez sentido? Agora você está entendendo isso? Agora você entende? A aura octaédrica de cada pessoa que passa pelo atendimento da mesa cristalina metatrônica tem ativado o que é a chave de conexão, de ativação do cubo de Metatron. Tá? Então entenda que é um processo que sempre busca levar a pessoa para a evolução, a ascensão, o desenvolvimento da consciência. Tá? É a manifestação do masculino e do feminino. Lembra na mesa cristalina metatrônica que a mesa é amarela, que é a energia do arcanjo Metatron, dourado. No centro nós temos o que? O rosa. Aquela energia do rosa, na verdade, é uma geometria, uma energia geométrica que remete ao feminino. Ísis. Quem é Ísis, Liliane? É o ícone, é a deusa mais conhecida como a manifestação da mãe, do divino, do feminino. Tá? Então é isso. É o masculino e o feminino juntos, criando o que no centro? A ativação do cubo de Metatron, a aura octaédrica, a flor da vida. No centro o que tem? A semente da vida. A flor da vida vem da semente, a manifestação da vida, que gera tudo, toda a realidade. Por isso que a mesa cristalina metatrônica pode trabalhar em tudo, em todos os sentidos. Trabalha a terceira dimensão, a manifestação, e a manifestação do divino na 21ª, o eu superior. Acho que agora vocês estão começando a compreender o trabalho e o porquê do trabalho e da geometria, e porque foram 5 anos que eu fui canalizando, fui criando, fui experimentando, aplicando e vendo para ter toda essa manifestação. Acho que agora faz sentido para todo mundo, né? Que está entendendo a mesa cristalina metatrônica. E agora acredito que faz sentido para os metatrônicos, porque é a ativação das auras. Né? A octaédrica, como pode passar por um atendimento, a chave para ativação da evolução em conexão direta com o arcanjo Metatron, sendo um formado, tendo a aura de terapeuta da mesa cristalina metatrônica, é a chave de conexão com o Metatron. Por isso que é importante a pessoa fazer o curso, tem que fazer essa ativação, por isso que tem que ter ativada a aura de terapeuta, por isso que só usa a mesa cristalina metatrônica quem tem a aura de terapeuta ativada por mim. É a chave, a ativação do processo, porque a hora que a pessoa faz o curso da mesa cristalina metatrônica, ela pode não ter noção de quem ela é, da capacidade dela, mas ela tem a capacidade de ativar essa energia para começar a manifestar aquilo que é importante na vida da pessoa, para a pessoa evoluir. Voltando aqui, passando aqui, deixa eu abrir aqui, então deixa eu parar aqui. Gente, o cubo de Metatron contém todas essas formas. Consequentemente, contém todas as formas que existem no universo. Tá? O que são essas formas? São os blocos com os quais acontece a construção de toda a matéria física, que são os sólidos platônicos. Os sólidos platônicos, como eu disse para vocês, são as formas tridimensionais. Tem os 3 lados, as 3 dimensões. E estas formas aparecem em todas as criações. Esses formatos, essas formas, essas geometrias estão nos cristais das nossas moléculas. Tá? Elas aparecem desde todos os cristais que existem na matéria até o nosso DNA. Tá? Eles são o que nós chamamos geometricamente de poliedros simétricos, que são convexos, tridimensionais e que são sólidos perfeitos, porque cada um dos lados deles tem ângulos e arestas que têm um valor constante, ou seja, as faces dos polígonos são regulares, são iguais, tudo é simétrico. E olha só que legal, gente. Dentro desse requisito básico existe o que? O tetraedro,
Só esses 5, tetraedro, hexaedro, octaedro, icosaedro e o dodecaédrico. Estes são sólidos platônicos e eu acho que agora vocês entenderam o significado deles. E olha que legal o negócio que eu vou falar para vocês. Platão pegou esse conceito e uniu com a alquimia. E ele falou o seguinte, que esses sólidos, eles têm a ver com os elementos básicos da criação, gente. A terra, o fogo, o ar e a água. E aí ele criou uma associação mística, nós falamos. Uma associação, uma identificação. O tetraedro, primeiro elemento, fogo, primeiro nível de consciência, onde eu faço ação, agressividade, explosão, sem consciência. O próximo nível de consciência é o hexaedro, o cubo. É a terra, é a matéria, é mais estrutura, mais firmeza, mais segurança. O terceiro nível, o octaedro, que é o ar, o elemento da mente, do pensamento, da conexão com aquilo que não é visível. O ar permeia a vida em todos os lugares, basicamente, até na água, né, que tem o elemento, né, do oxigênio ali. E o nível mais elevado, que é o icosaedro, que é a água, emoção, sensibilidade, entendimento. E olha que interessante, para ele o quinto sólido que ele faz a interpretação é o dodecaédrico. Olha que interessante, né? A não lembrança real do conceito, o entendimento distorcido dos conceitos reais que foram deixados pelos atlantes no Egito. Olha aqui que legal o entendimento da distorção que fizeram. O quinto elemento, que ele vê como quinto sólido, é o dodecaedro. Ele não tem essa consciência. O conceito do Egito não tem a consciência da evolução do icosaedro para o dodecaedro, pelo menos quando Platão traz essa informação, mas ele trouxe fidedigna do que passaram para ele, porque os conhecimentos já tinham se misturado, perdido, as pessoas já não tinham mais essa ciência. E o dodecaedro, ele considera o símbolo do universo e associa ao éter. Gente, ele errou nesse conceito. Deixa eu aparecer aqui. Eu acho que eu tenho mais visualização. Deixa eu baixar aqui. Não que ele errou. Os sacerdotes egípcios que passaram para ele esse conceito já tinham isso distorcido. Já tinham isso errado. Entendendo o dodecaedro como sendo um nível maior do que o icosaedro. 20 lados, 20 pontas. Tá? Então, para vocês entenderem, lembra que eu falei para vocês nas lives anteriores que as pessoas tinham, né, que os conceitos foram sendo perdidos e distorcidos e que tem que ter muita coisa entendida. Tá? Isso aí é uma das coisas importantíssimas de compreender. Tá? Então, são os níveis do dodecaedro para o icosaedro. Então, isso significa o que, Liliane? Que o dodecaedro deveria ser assimilado ao elemento água, emocional, controle das emoções, intuição, percepção do meio, dissolver-se essa expansão, vida no próprio planeta, que é o planeta água, né? Se chama Terra estupidamente porque é água. Né? Nosso planeta é basicamente água. Nossos corpos são basicamente água. Né? Nós somos quase 80% água. Né? Então, esse é o quarto elemento. E o quinto elemento é o icosaedro. O icosaedro é o éter, é o pré-matéria, é o espírito. Tá? Então, fica aqui, né, o entendimento real do conceito.
o acerto. Lembra, Carlinha, que você falou para mim? Passa o conceito certo, distorce o que as pessoas não sabiam, talvez você não sabia nem o que você queria me pedir, mas agora eu acho que você vai entender por que eu quis trazer o entendimento e a interpretação geométrica do cubo de Metatron para todo mundo nessa live, porque eu queria também, já falei, então se eu vou falar tudo certo mesmo. Tá? Então, gente, só para vocês terem uma ideia, lembra que eu falei para vocês na Cabala, fala sobre o arcanjo Metatron, a Cabala é o estudo judaico sobre a mística, o misticismo espiritual. A Cabala, ela procura compreender essa existência de Deus no universo, né? Então, para a Cabala, o arcanjo Metatron é o anjo supremo. Lembra que eu falei isso para vocês? Ou seja, lembra, ele regula o fluxo da energia divina. Como é que ele faz isso, gente? Como é que ele manifesta esse fluxo de energia? Como é que ele ativa esse controle aqui no mundo físico, na fisicalidade? Através da utilização do cubo de Metatron, tá? Por isso que ele mandou, assim, o cubo de Metatron para gente. Por isso que ele manifestou esse conceito do cubo de Metatron, essa geometria divina. Tá? E lembre-se, o arcanjo Metatron é responsável por manter a gente no caminho da evolução. Aí, olha só que interessante, devia ter escrito em negrito, gigante, essa frase aqui, ó. Leiam aqui comigo. As três últimas linhas, ó. Ele não é o responsável pela nossa evolução? Mas fazendo o quê? Trazendo aquilo que precisamos saber para a nossa evolução. E aí, gente, ele traz o quê? O que eu preciso, não o que eu quero. Metatron traz para mim o que eu preciso saber. As experiências que acontecem na minha vida, ou às vezes a demora para eu atingir o meu objetivo, o trabalho feito na mesa cristalina metatrônica, seja onde for, traz para mim o que eu preciso saber. A chance de eu entender e perceber o que eu preciso fazer e mudar para que eu possa viver aquele meu objetivo. Então, quando você se conecta o cubo de Metatron, você se conecta ao poder divino da manifestação, da materialização. É o poder de vida, da criação do universo. Quando você se conecta à energia do cubo de Metatron, você se conecta a toda a vida, a tudo que existe no universo. Essa energia é absolutamente divina. Então, o que vai acontecer para você é exatamente aquilo que você precisa. Por isso que você às vezes pensa assim, olha, eu quero. Aí vou usar um exemplo de processos que já aconteceram com pessoas. A pessoa fala assim, eu quero resolver essa relação. Eu quero largar essa pessoa. Quero ser livre porque eu quero viver em paz. Eu quero ter uma vida amorosa, feliz. Eu quero estar bem com a pessoa que eu estou. Eu quero ter paz, felicidade, realização. Aí essa pessoa, esse é o desejo. Aí essa pessoa começa a fazer todos os processos e os trabalhos internos. Óbvio que se ela fizer uma mesa cristalina metatrônica para isso, vai disparar isso nela de uma forma 1000 vezes mais rápida do que ela passar anos sozinha nesse processo. Mas vamos usar um exemplo como se a pessoa não tivesse passado pela mesa cristalina. Vou falar o processo em si no tempo necessário. Aí ela começa a passar por vários entendimentos de si mesma, começa a se analisar o outro, começa a ver a situação que eles viveram, começa a ver as coisas de formas diferentes, começa a se conhecer melhor, a se entender melhor. Aí, naturalmente, ela começa a moldar
o comportamento dela. Ela começa a mudar o comportamento dela com a outra pessoa. Ela começa a mudar o tratamento dela com a outra pessoa. Ela para de dar aquela atenção, ou surtar a outra pessoa, ou brigar com a outra pessoa. Ela para com aquilo. E a mudança dela faz o quê? Dispara outras mudanças. Muda alguma coisa na outra pessoa, muda a relação deles. E aí, esta pessoa mudada, junto com esta pessoa mudada, olham para si mesmo e falam: ah, somos diferentes. Pô, adoro você, também adoro você. Vamos mudar algumas coisas? Vamos agir assim, assim, assado pra gente ficar junto? Vamos tentar de novo? Vamos. E ficam. Porque não era o melhor para ela se separar. O caminho que ela precisava era da mudança, da evolução. E ela precisava chegar num ponto e falar assim: chega, eu vou largar esse cara, vou largar essa mulher. Que aí ela solta e aí ela começa a passar por outros processos onde ela se conecta com ela evolui, ela cresce. Uma mudança gera mudanças. E aí aquilo chega num resultado diferente do que era o objetivo dela primordial. Não chegou? Chegou. Só que chegou aonde? No melhor, no certo. É isso que é a energia do cubo de Metatron. É trazer para você o despertar, a evolução. Lembra que eu falei no começo dessa live? Quando você se conecta, você é chamado, uma sintonia ao cubo de Metatron, acabou. Você teve um chamado, uma conexão do seu eu superior que está querendo te direcionar para o quê? Para evolução, para mudança. Uma hora que a pessoa chega e se conecta ao cubo de Metatron, mesmo que seja vendo uma meditação, está procurando uma música bonita no YouTube e vê a imagem do cubo de Metatron, ah, que bonito, vou ouvir essa música. Chega na minha música, né? Do cubo de Metatron, que ativa ali e fala, olha que bonita, e fica ali olhando. Daquele momento em diante, a vida dela muda, porque o cubo de Metatron é o chamariz, é o símbolo sagrado que chega para ela e fala assim, ó, vem aqui, agora você vai evoluir, agora você vai mudar. Agora você vai se transformar. Esse é o ponto. E o cubo de Metatron é literalmente um grande portal. Nós já falamos sobre essa união do masculino e do feminino e essa conexão com a criação, a materialização. Eu acho que agora vocês entenderam por que falam que o cubo de Metatron é um grande materializador, né? Ele é um grande realizador, um grande materializador mesmo. Tá? Isso é uma das funções dele. E, indiscutivelmente, ele me conecta ao quê? Ao futuro, para materializar o que eu quero, e ao passado, procurar o que nunca me deixou materializar aquilo que eu quero no meu futuro. Ele é um portal de conexão com o divino. Ele é a forma perfeita, é o processo de evolução. Ele te conecta ao seu eu evoluído lá no icosaedro. E vou contar mais. Sabe qual é o próximo passo da evolução do icosaedro? Chama tetracosaedro. É o polígono de 24 pontas. Seria uma aura de 24 pontas. Sabe quem tem auras de 24 pontas? Alguém sabe aqui? Alguém que fez o curso da icosaédrica lembra? Tem ideia? O que eu falei para vocês? Que era a manifestação direta da consciência suprema? O próximo nível abaixo da consciência divina do tudo que é? Quem lembra? Quem lembra? Vamos lá. Vou tirar aqui das principais, vou pôr o chat ao vivo, que é agora que eu vi. Alguém lembra? Eu quero, nem sei o que é, porque agora eu soltei. Alguém lembra? Alguém lembra? Quem dá mais? Os arcanjos. A aura dos arcanjos tem 24 pontas. É um tetracosaedro. Lembra que eu falei para vocês que os arcanjos são a subdivisão direta da consciência divina, o passo abaixo.
Quando seres, adorei, Saint Germain, Buda, Jesus, vamos que vamos, né? Os mestres ascensionados, eu quero essa aula, tal. Aí, para quem é terapeuta metatrônico, tem que falar comigo, né? Falar comigo não, falar com a Maria, ver o tempo que pode, tá? Tem que ter no mínimo 2 anos depois do decaédrica. Ela tem a lista toda. Eu sei quem já é icosaédrico, tenho a listinha, tem crescido a cada dia, graças a Deus, o despertar. As lives têm chamado a atenção dos metatrônicos, falando desperta, continua, né? Então, pô, fala lá com a Maria, não sei quanto tempo você tem, né, do decaedro. Então, a tetracosaédrica é a aura dos mestres ascensionados, dos arcanjos. E vamos lá. Os mestres ascensionados não necessariamente estão na tetracosaédrica, tá? Normalmente eles estão na icosaédrica há muito tempo, na sua manifestação mais intensa, no seu nível mais elevado, tá? Há muitos e muitos, né, séculos, alguns milênios. Então entenda que em qualquer nível de frequência que você manifesta na matéria, você tem, né? Agora que eu falei, depois eu lembrei, Rô. A qualquer momento que você dá um salto para o novo nível de consciência, aí você tem um processo, vários passos. Como nós falamos aqui, vários degraus, tá? Então entendam isso. Por que é um portal? Nós vivemos literalmente numa impressão errada de tempo. Porque a verdade é que nós ainda somos o que nós vivemos em outras vidas no passado. Nós somos agora e nós já estamos vivendo a energia do futuro. Só que o futuro é algo numa frequência vibracional diferente da minha visão, realidade no momento presente. Só que a qualquer momento, se eu tiver um processo grande, espiritual, eu posso me conectar comigo lá no meu nível de consciência mais elevado. Ah, Liliane, como? A gente não faz meditações de conexão com o eu superior? Faz. Qual é o seu nível mais elevado que você pode chegar? Pelo menos no nosso entendimento. Eu superior. Então, isso é a maior prova de que a gente pode realmente se conectar nesse processo. Então, ele é uma forma, um portal para eu me conectar com vários acontecimentos, possibilidades futuras, inclusive de vidas futuras, que essa energia precisa ser trazida para mim agora, ativada aqui agora, para mudar algo aqui que vai me levar a ser aquela pessoa lá naqueles milênios para frente, para me levar aquele caminho do eu superior. E como a realidade ela não é estática, e essa coisa de linha do tempo não é uma reta contínua, imutável, a gente tem várias realidades paralelas, nós temos multirealidades, multipossibilidades, nós vivemos o tempo inteiro com infinitas possibilidades. Existem, dentro da ideia da minha linha do tempo, existem milhares de subdivisões aonde eu vou chegar lá por caminhos diferentes, possibilidades diferentes, e a qualquer momento eu estou escolhendo qual é a minha realidade futura. Existem algumas que são mais difíceis e outras muito mais fáceis. Para eu chegar aonde? Lá. Então, eu tenho essa possibilidade de vivenciar, de trazer energia e vem de lá para cá. De pegar energias de lá e levar para curar alguma coisa lá no passado, que muda alguma coisa em mim aqui, que me leva para lá, para uma outra realidade. Então, indiscutivelmente, é um grande portal. Tá? É um portal de conexão com essa energia divina, com todos os potenciais e com todas as realizações.
Então, gente, eu acho que hoje vocês entenderam bem o que é o cubo de Metatron. Para quem assistiu essa live comigo até aqui o final, né, várias chamadas. Amei que a Roberta já está aqui nessa vivência de falar, já quero a aura tetracosaédrica, né? Adorei isso, é um chamado. A ideia de você se conectar a essa energia do cubo de Metatron é literalmente se despertar, desperte, saque, entenda. Primeiro ponto que eu vou falar para você. Evolua, faça tudo o que é necessário para você evoluir, para você literalmente evoluir. E vou falar para você, não é só evoluir na dificuldade. Passe por grandes transformações que trazem sua evolução em grandes saltos quânticos, levando a sua vida para um fluxo fácil, para um fluxo feliz de realização. Faça o que é necessário para que você viva isso. Se você que está assistindo aqui não é um metatrônico, não fez o curso da mesa cristalina metatrônica, eu te convido a participar do curso que eu vou ministrar com aulas ao vivo e gravadas a partir do dia 8 de julho, agora do mês que vem. Tá? É um curso que tem todo o conteúdo da mesa cristalina metatrônica que tinha até hoje, com mais 7 ou 8 horas de aula ao vivo. Agora eu não lembro, me faltou o número exato. Aulas ao vivo, onde eu vou trabalhar ali, vou falar coisas com muito mais conceito. Eu falo, né? O primeiro curso, talvez o único curso que eu ministro é assim, ao vivo com gravado. Né? Então, é um curso diferenciado pela forma literal, né? De eu passar, de eu trabalhar energia. É um curso que é formatado para que a pessoa literalmente... Aliás, o curso gravado já é formatado para que a pessoa... Por mais que ela não saiba nada, não conheça nada, ela faça literalmente o curso e saia fazendo mesa cristalina metatrônica para si mesmo, para os seus familiares e, se for o caminho dela, para outras pessoas, né? Formando mesmo a pessoa. Então, esse é o primeiro chamado. Então, se você me assistiu até aqui e não fez esse curso, pelo amor de Deus, não perca essa oportunidade. Você vai precisar do que mais, né? Para você ter essa percepção, esse chamado divino, né? Que arcanjo Metatron apareça aqui na sua frente e fala, olha, né, ele tá aqui do lado, ó. Faça, né? Você já tá tendo essa sacada. Outros processos. Faça o que é possível. Como eu disse numa live, faço as lives exclusivas para os alunos e terapeutas formados da mesa cristalina metatrônica e da Divino Ser, né? Então, como eu falei para eles, vou falar para vocês aqui também. Eu tenho um caminho de despertar as pessoas, trazer transformações e levá-las para o caminho certo. Existem diversas formas que eu posso ajudar as pessoas. A primeira forma que eu tenho como ajudar são os atendimentos de tarô quântico, de mesa cristalina metatrônica, de Divino Ser, né? Também os works, as imersões, que inclusive essas duas últimas que eu fiz esse ano estão gravadas e disponíveis, tá? Para quem não fez, acho que tem gente aqui que não fez, faça a gravada, ficou pronto ontem, né? O gravado. Façam, porque foram incríveis, são para transformar as pessoas, tá? Então, segunda forma. A terceira forma é formando grandes terapeutas e formando grandes almas. Os terapeutas podem fazer o curso do tarô quântico, e as grandes almas façam também o curso da mesa cristalina metatrônica. Entrou nessa senda, quero continuar evoluindo. Assista às lives que estão disponíveis para os alunos e terapeutas. Gente, estão nos grupos os acessos. Assistam, não percam. Vocês não têm ideia da quantidade de informação a mais. Se eu montasse um curso para passar tudo que eu passei nas lives, era um curso que teria 2, 3 anos brincando, né, de formação de terapeutas. Então, não percam isso. Isso é só para quem faz o curso mesmo. Formando os terapeutas, trazendo, evoluindo. Óbvio, para quem quer continuar nesse processo, tem gente aqui, faça, né, a ativação da aura dodecaédrica, faça da icosaédrica se você tem o tempo. Quantos fizeram este ano? Este ano é um ano de grande chamada, ascensão, na marra mesmo, né? Não tem jeito, tá chamando todo mundo. Metatrônicos que não estão trabalhando com a mesa ou que se sentem desconectados da mesa, façam a reciclagem, tá? Façam a reciclagem nessa aula ao vivo agora que eu vou fazer.
E saibam que muitas pessoas este ano já compraram o curso da mesa cristalina metatrônica, já estão assistindo as aulas gravadas, estão preparadíssimas para depois assistirem às aulas ao vivo comigo. Né? Pelas lives que vocês estão vendo aqui, vocês imaginam o conteúdo dessas aulas, né? A explicação desses processos, dos trabalhos, da energia da mesa e por aí vai. Tá? Então, metatrônicos que quiserem, façam também. Tem bastante metatrônico que vai fazer reciclagem. E, indiscutivelmente, existe um motivo muito grande para eu estar aqui ao vivo no YouTube, para eu ter dado esse movimento há 1 ano e meio no canal, para eu ter formado o clube de membros no canal do YouTube, é estar com aqueles que realmente querem evoluir, transcender, conhecer, ativar sua sabedoria, se desenvolver, serem pessoas e almas melhores, mais evoluídas, mais conscientes, que transformam a si mesmas e a própria vida. E uma das formas a mais de tudo isso que eu faço é o clube de membros do canal do YouTube. Então existem 3 assinaturas, né? A primeira é só para apoiar o canal. O segundo tipo, me desenvolvendo com você, que é o de R$19,99, se eu não me engano, participa de uma palestra ao vivo e meditação comigo 1 vez por semana. Quem não consegue assistir, vê o gravado igual às lives. E o consciente praticante tinha, né, uma meditação evoluída antes e agora, né, nós estamos com conceitos mais profundos, tal, e agora nós estamos fazendo 2 meditações a mais por semana, né? Aí são meditações que eu faço para mim, são os meus trabalhos espirituais que eu faço junto com o pessoal do consciente praticante. É um outro processo, aí não sou eu só direcionando, sou eu fazendo junto, e detalhe, fazendo os meus trabalhos. E se vocês não sabem, né, para quem não me conhece ainda, eu nasci médium, já nasci assim, tá? Literalmente. Tem a história, minha mãe conta, isso é verdade, porque eu me lembro, tá? Eu tinha 2 anos e meio, talvez um pouquinho menos, e eu já via a minha irmã na aura da minha mãe, e eu avisei para ela que ela ia engravidar, e a minha mãe tinha problema para engravidar. Minha mãe tinha que fazer tratamento para engravidar. Por quê? Porque eu já via a minha irmã, e não tinha nome, tá? Porque eu via, brincava com ela. A minha mãe falou, eu sentava ao lado dela e brincava com a alma da minha irmã. E a minha mãe perguntou para mim, falou, com quem você está brincando? E eu falava com a minha irmãzinha, eu chamava ela de Tilete. Tá? Então, eu já vim para esse caminho. Tá? Eu não sou uma pessoa que teve um despertar, de repente, eu vim com um caminho determinado. Eu vim para fazer o que eu estou fazendo. Eu vim para pegar você e te levar para onde você precisa. Eu vim para pegar as pessoas, o máximo de pessoas que se conectar e levar a evolução à consciência. Tá? Então, aproveitem aquilo que eu tenho a oferecer para vocês. Façam os processos que eu disponibilizo. Né? Então, programe-se, faça. Coloque a sua evolução, a sua consciência, o seu caminho, a sua vida em primeiro lugar. Eu posso te ajudar nesse processo, pois eu venho transformando a vida das pessoas profissionalmente, para falar a verdade, há 30, vai fazer em agosto 32 anos. Tá? Profissionalmente, eu faço isso há 32 anos mesmo, mas eu faço isso mais, porque existem histórias na minha família, nas pessoas que conhecem minha família, de situações que eu vivi desde pequena. Eu vim para isso. Eu sei o meu caminho. Como eu digo, eu me conheço, eu sei quem eu sou. E eu tenho isso cada vez mais claro e mais assumido. E eu estou aqui para te ajudar a encontrar quem você realmente é e, detalhe, evoluir, aceitar e transbordar esse seu real você. Então aproveitem enquanto eu ainda estou ministrando cursos, enquanto ainda estou atendendo, porque não sei por quantos anos, por quanto tempo eu ainda vou ficar aqui. Daqui a pouco eu já vou ter completado tudo que eu tinha programado para eu fazer aqui. Então aproveitem agora, tá? Literalmente isso. Para todos vocês,
um grande beijo. Assim, muito obrigado para quem ficou aqui. Espero que todos tenham curtido o vídeo. Eu já falei que se a gente tiver um marco de 50 curtidas aí numa live, eu faço um exercício energético ao vivo. Tá? E para o pessoal do Consciente Praticante, até amanhã, né? Nós temos meditações juntos. E para quem é terapeuta da mesa cristalina metatrônica, da mesa Divino Ser, os que estão em formação e os formados, até sexta-feira, né, gente? Nós temos lives aqui. Um grande beijo. Obrigada, Josi. Eu vou agora, né? Vou tomar um banho, vou botar essa energia que eu estou expandida num processo de retração, porque eu não sei se vocês conseguem perceber, mas a minha energia está totalmente expandida, para ver se eu toco vocês da forma que vocês precisam, e espero que vocês estejam recebendo tudo aquilo que eu estou querendo passar para vocês, não só em palavras, em conhecimento não, gente, mas em frequência, energia e vibração. Espero mesmo que vocês estejam recebendo um grande beijo. E uma última mensagem: não desistam. Intempéries, problemas, faltas, desvios todos tem. O importante não é o tamanho da sua queda. É a forma como você se ajoelha de novo e volta a caminhar. Volte para a luz e para o caminho a qualquer momento. Não existe o tempo errado. Só existe um tempo, o momento presente, o aqui e o agora. Um beijo grande para vocês. Gratidão. Namastê.